E é importante dizer que esse diagnóstico final, ele vem do espécime endometrial. Então, é quando a gente faz uma biópsia ou quando a gente faz a cureta. Sim. Na minha época, Era a gente cureta. usava as curetas. Curetas. Por quê? Os métodos endoscópicos eram muito iniciais, Sim. não se tinha grandes recursos. Hoje, Mas praticamente, se faz tudo com a videoestereoscopia. A cureta é muito boa Tá. porque tira bastante. A cureta te dá uma amostra Mostra muito maior, mais é. completa. Tá? E hoje você associa muito, para melhorar o valor preditivo do método, você associa o quê? A endoscopia esteroscópica, né? Aham. A esteroscopia pré Sim, ressecção do visualizar. endométrio, Aham. né? Então eu faço uma visão esteroscópica e posso fazer uma cureta daquela região, né? Perfeito. Uma cureta, usando uma cureta menor, enfim. Então eu mapeio, indico determinados lugares e faço o raspado daquele lugar específico. O importante é que você, em algum momento dessa trajetória evolutiva do endométrio até o câncer de endométrio, se você fizer uma biópsia ou repetidas, uma você vai pegar e vai fazer o diagnóstico. E aí você tem que saber o que você faz com esse diagnóstico. E é isso que a gente vai falar agora. Pode passar próximo, Bruno. Então aqui a gente já tem como é que é a expressão morfológica dessa hiperplasia? É através ou do pólipo, aquele pólipo no fundo do útero, ou através de um endométrio chamado endométrio polipóide. Os endoscopistas, os esteroscopistas falam muito nisso, né? Então, como é que se expressa essa hiperplasia típica? Ela pode estar se expressando morfologicamente através de um pólipo, por isso que se tira pólipos. Aham. Né? Então, a Lilian teve aqui e falou muito nisso. Sim, né? perfeito. Então, no pólipo, você tem uma chance grande de encontrar aquele fenômeno hiperplásico mais alterado. Pode passar o próximo. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? Clínica, através da anamnese, usando aquelas perguntas epidemiológicas que a gente já colocou, né? Perfeito. Paridade, diabetes, anovulia, comorbidades associadas, enfim. Tudo relacionado ao sangramento. Tipo de sangramento, volume desse sangramento, sistematização, ou seja, ele é recorrente esse sangramento. O exame físico das hiperplasias é zero. Eu não vou encontrar nada, eu não vou encontrar útero aumentado, eu não vou encontrar dor, eu não vou encontrar absolutamente nada. Tá? Com relação a exames complementares, eu vou me basear sempre em citologia e histologia. A citologia, o valor da citologia é praticamente zero. Né? Eventualmente, eu posso, e isso já é descrito, já foi descrito, mas não se usa, uma citologia de Papa Nicolau, que vocês estão acostumados a colher, pode eventualmente, num câncer muito avançado, aparecer. Essas células endometriais descamam e aparecem nessa citologia. Mas isso não tem valor nenhum, né? Como um rastreio da doença ou como diagnóstico da doença. Então, a citologia ela foi abandonada. Embora ela foi muito tentada para rastreio através de alguns métodos. Gravili, a gente vai mostrar aqui rapidamente, que era lavados endometriais, a gente fazia uma escarificação hídrica, né? Jogava jatos de água dentro do útero, descolava as células e aspirava e mandava para patologia. Fazia esfregaço, mandava para citologia. Isso não dava grandes resultados, né? Então elas foram sendo abandonadas. Tá? A cureta na época era sempre muito mais valorizada, porque o estudo era histológico, e depois veio a esteroscopia, então, dividindo com... Minimamente. Porque você tinha melhor acuidade, você fazia uma análise daquele endométrio e podia, de forma muito mais específica, né, direcionar a sua biópsia. Tá? Então, como exame complementar, a gente começa sempre com imagem. Né? Complementar, a gente tem a ideia da doença, pensa na doença e começa a pedir exames. E o primeiro deles é o exame de imagem, é a ultrassonografia. Pode passar o próximo. E a ultrassonografia, eu coloquei aqui, né, imagem, ela vai nortear em relação ao quê? Espessamento de endométrio, né? A gente sabe que aquelas mulheres na menopausa têm que ter uma espessura específica. Quanto? Né? 6 milímetros, não é isso? Esses detalhes não são importantes para mim, mas eu sei que quando ele
Quando Pra eu galera uso terapia de jovem. reposição hormonal, tem um determinado número. Sim. Quando eu não uso, um menor. Sim. Né? Mas a espessura e a presença ou não de estruturas polipóides, Sim. pólipos, o endométrio polipóide, pode representar uma atividade endometrial hiperplásica. Né? E como eu vou me utilizar? Quer dizer, então eu tenho esse primeiro exame de imagem, que seria a ultrassonografia. Pra direcionar. Eu complemento com o efeito Doppler, Sim. porque o Doppler pode me ajudar em termos da vascularização dessa hiperplasia, desse espessamento, não é hiperplasia. A imagem está revelando só espessamento, não está revelando Ele não a tem, lesão. não é histologia. Não é histológico. Eu posso me complementar com o Doppler e a partir daí, como há sangramento, eu me utilizo da esteroscopia. A gente sabe que não se deve pedir esteroscopia se a mulher não sangra, né? Embora hoje muitos colegas, mesmo com uma imagem ultrassonográfica de 12 milímetros de espessura, 10 milímetros, pede o... Se a mulher não sangra... Você vai pedir muita ultrassonografia até tu encontrar alguma doença, né? Então, o sangramento é importante. condição primordial para que se conduza a indicação do exame estereoscópico. Sim. Mas, enfim, a esteroscopia vai me fornecer o espécime para estudo histológico, e aí eu vou ter aquele diagnóstico. Sim. Né? Outros métodos eram tentados, os citológicos ali, ó, o Vabra, o Gravili, a gente usava aqueles instrumentos, injetava líquido, aspirava e tentava fazer uma correlação citológica com a doença. Tá? Nunca tiveram muito sucesso. Essa imagem aqui que você está vendo é o que você conhece como a MIU. Né? Na verdade, a aspiração manual intrauterina usa uma seringa de Karma. Isso é chamado seringa de Karma, que tem todas essas cânulas, variando de 3 até 8, 10 milímetros, tá? Que produz uma pressão negativa de uma atmosfera quando você puxa aquele êmbolo. E aí você consegue fazer uma aspiração. Isso era usado para você aspirar endométrio, para você não precisar... Quer dizer, o efeito era muito mais ambulatorial, evitando assim uma curetagem. Então eu conseguia fazer uma colheita de endométrio, não é citológica. Eu tinha lâmina própria no meu material, então eu conseguia fazer um estudo histológico, né, através dessa seringa. Então, seringa de Karma. Então, para quem não sabe, aqui é uma pílula. A seringa de Karma é que compõe o que vocês conhecem hoje como sistema MIU. Né? Ela produz uma atmosfera de pressão ali, negativa. Então, quando você solta aquela presilha, vai fazer uma atmosfera de sucção. Né? A sangue frio, sem anestesia, é muito doloroso. Tá? Embora você pudesse fazer muitas vezes num sangramento mais profuso, em ambiente ambulatorial.